Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mulher machista dói na minha alma. Ok, eu entendo, né? Eu entendo que elas foram criadas dentro de um contexto a aprender que o certo e errado, etc. Estavam dentro de uma lógica machista. Mas me dói pensar assim que a gente fica nadando contra a maré, né? Brigando pra gente ter direito de se colocar em um mesmo lugar, né? De poder expressar nossas opiniões, de poder se comportar da forma que a gente quiser e que não tem um julgamento sobre isso, machista. E aí, óbvio que é mais fácil da gente entender que os homens não queiram perder privilégios, ninguém quer perder privilégio, né? Então, se a vida inteira eles foram beneficiados com uma lógica machista que foi feita com certeza por eles, que dominaram boa parte das lógicas do mundo durante muito tempo, é compreensível que eles não gostem de perder direitos. Ninguém gosta de perder direito adquirido, certo? Eu vejo isso quando eu falo da discussão do pagamento de contas, inclusive, que as mulheres também não gostam de pensar que para elas terem direitos iguais e exigirem uma parceria equiparada ao que elas oferecem, elas também vão ter que dividir contas. E eu acho isso absolutamente normal, esperado e desejado. Mas aí eu vejo que as mulheres se incomodam porque é um direito adquirido, né? Então, durante muitos anos, as mulheres sentiram que, pelo menos o cara paga a conta, né? Já aqui eu me lasco muito mais. Mas aí a gente nunca vai conseguir equiparar essa conta se a gente não estiver num lugar de igualdade. Então, eu entendo que um homem não queira, né? Que, sei lá, que a mulher dele possa fazer e possa acontecer e possa exigir dele o que ele quiser. Mas quando uma mulher fala de outra dessa forma, né, assim, com que ela foi ensinada e que aprisiona todas nós, eu fico especialmente decepcionada. Conheço várias, né, já tive inclusive muitas pacientes que tiveram mães muito machistas, principalmente por ser de um contexto diferente aí, né, geracional. Então, de mães que na hora que uma mulher se separa, ficam achando super ruim que elas saiam para se divertir, mães que se sacrificaram a vida toda e que acham que isso devia ser o certo, né? Que as filhas também deveriam se sacrificar com a maternidade e que não deveriam ter uma vida própria, extra e etc. Então, a coisa da religião, né? Que vem muito assim com certo e errado. Então, o certo é a mulher se preservar, o certo é a mulher não ter uma vida sexual que seja de fato em prol do prazer dela. Hoje eu fiz esse post lá no Instagram dizendo que as mulheres, né, solteiras podem ficar com quem elas quiserem, com quantas pessoas elas quiserem, não devem ser julgadas por isso, como os homens nunca foram julgados por isso. Na verdade, o contrário, né, os homens sempre se orgulharam da quantidade de mulheres com quem eles se relacionaram e que as mulheres devem exigir o mesmo tipo de tratamento, né? Um cara que fica agoniando uma mulher para saber com quantos caras ela esteve antes dele é um cara pouco interessante, né? Um cara com masculinidade frágil, inseguro e machista, e que as mulheres deviam reagir a isso. Isso em nenhum momento quer dizer que eu falei que as mulheres deveriam sair com milhares de pessoas ou transar com milhares de pessoas. Eu só acho que as mulheres têm que fazer o que elas quiserem e não serem julgadas por isso, né? Eu, inclusive, acho interessante isso porque eu venho falando de liberdade feminina há um bom tempo. Eu nunca fui uma mulher que gostei de sexo ou de relacionamento casual, mas por uma particularidade minha. Assim, eu não tinha vontade, tesão, desejo suficiente para transar com um cara com quem eu não estivesse minimamente envolvida, com quem eu não tivesse alguma intimidade, né? Então, às vezes, era mais fácil, se eu tivesse solteira, ter um encontro ali com um ex-namorado, um ex-paquerinha, alguém que eu tivesse mais intimidade, do que sair com alguém desconhecido para transar. Mas isso é uma particularidade minha. Eu jamais vou dizer para uma outra mulher que ela deve ou não gostar de algo, ela deve gostar e fazer o que apetecer a ela, né? Então, quando uma mulher vira e diz: Ave Maria, que libertinagem, as mulheres agora, o mundo está perdido, né? As mulheres agora querem pegar geral, se valorizem, se vocês pegarem geral, vocês não se valorizam. Gente, né, o que isso diz para outras mulheres? Né? O que isso diz? Vocês passaram a vida de vocês questionando se o marido de vocês tinham saído com quantas pessoas antes de vocês, tinham transado com quantas pessoas, né? Vocês acham, inclusive, que isso garante alguma coisa a vocês? Né? Quantas histórias a gente ouve aí do passado, onde mulheres que casaram virgens, que ficaram a vida inteira ali com um mesmo marido, foram imensamente traídas. Esses maridos nunca foram monogâmicos de verdade, mas o tradicionalismo valorizava aquilo ali, né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. A gente só está pedindo para que o mundo julgue a gente do mesmo jeito que julga um homem, né? Para que o mundo ache normal
uma mulher separada com filhos e está na rua se divertindo, bebendo, ouvindo música, ficando com o que ela quiser, do mesmíssimo jeito que eles achariam normal que um pai separado estivesse fazendo isso, ou uma pessoa solteira que não teve nunca um relacionamento sério, ou que já teve, ou que está de fato solteira naquele momento. A gente só quer equiparação de julgamentos, né? Mas parece que as pessoas se agarram a valores que são importantes para elas, né? Então, se uma mulher se sente especial porque ela acha que ela não é rodada, porque ela acha que ela se preservou e só ficou com um homem ou dois na vida dela e aquilo faz dela especial, isso é difícil de abrir mão. Então, quando ela aceita que uma outra mulher seja tão admirada quanto ela e tão bacana quanto ela, sendo que aquela mulher já fez um monte de coisas que ela achou que eram importantes não serem feitas, aquilo ali para ela já incomoda. Isso vai para todos os âmbitos, né? Quantas pessoas racistas eu não já vi se apropriando mesmo de um discurso racista, no sentido de ter que ser melhor, ter que se sentir melhor do que alguém por conta de algo. Então, muitas mulheres, por exemplo, que eu ouvi ao longo da minha vida, racistas de uma geração aí anterior, eram mulheres donas de casa que não tinham, né, um nível cultural ou uma liberdade de expressão ou uma possibilidade de vida assim maior, que foram mulheres cerceadas em sua liberdade de escolha, né? Aquela pessoa que ficou casada, servindo a vida toda ali, e aí de repente ela quer se sentir, ela se sente melhor do que a funcionária doméstica dela, porque ela é branca e a funcionária é negra. Então aquilo ali mostra, né, como o ser humano tem essa necessidade de se sentir melhor do que alguém por algo que ele considera que valoriza ele. Então, quando eu vejo uma mulher falando isso de outra mulher, né, tipo, fulana, Ave Maria, vagabunda, é piranha, né? Porque ela pegou não sei quantos, porque pegou um amigo de fulano, porque pegou não sei quem casado, não sei o que e tal. Você vai achar tudo isso se você conseguir achar a mesma coisa de um homem. Se você não conseguir, por que você está colocando a mulher ali num lugar menor do que o seu, por algo que você acha que você não gostaria de fazer? Então vamos ter essa reflexão, vamos sair um pouquinho da bolha da gente, né? As mulheres têm direito de fazer o que elas quiserem. Se quiser ser evangélica, casar virgem, passar a vida toda com o mesmo marido, eu não tenho nada para dizer sobre isso. Eu quero, inclusive, que cada uma faça a sua escolha, se você achar que aquilo é coerente para você. Mas daí a você apontar outra pessoa como se aquilo não fosse coerente para ela, qual é o seu direito de julgar o comportamento de uma outra mulher baseado em algo que é importante somente para você e para o que você escolheu acreditar, né? Então vamos fazer essa reflexão, porque ficar repetindo o discurso machista de mulher para mulher é dureza, viu? A gente tá tentando conseguir direitos para todas vocês, né? De escolher o que vocês quiserem, de ser o que vocês quiserem, de não serem nunca apontadas como nada menos do que vocês merecem. E aí vocês vão lá e ficam apizinhando isso, querendo, né, botar outra mulher para baixo. Melhorem, gente, melhorem, porque isso aqui é uma luta coletiva, não é uma luta individual, não.